Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a doutora Cecília, eu trabalho com oncologia clínica, vai fazer agora 1 ano que eu terminei minha especialização. É uma área muito desafiadora e eu fico feliz hoje aqui com o convite de poder mostrar um pouquinho para vocês tudo que eu aprendi durante a minha especialização e o que eu estou tendo de experiência profissional agora. Esse tema, o acompanhamento ambulatorial dos pacientes com câncer, é um tema muito amplo. Primeiro porque tem 1 milhão de tipos de, vamos dizer assim, um monte de neoplasias, cada uma com as suas especificações, os seus tratamentos específicos, então é um tema que não é muito fácil de abordar, mas a ideia aqui é a gente dar uma pincelada geral nas principais neoplasias, nas que vocês vão ter aí na extensão básica de saúde bastante contato, tá? Então o objetivo dessa aula... Passou 2 slides aí. O objetivo dessa aula é a gente tentar organizar condutas para o segmento dos pacientes durante o tratamento no CEPOM, né? O CEPOM em Santa Catarina, ele acaba sendo o principal centro oncológico, né, que recebe pacientes do estado inteiro, mas aqui não só no CEPOM, mas também, como a gente está falando com Santa Catarina, todos os outros aspectos, a gente tem o UNACOM, tem os outros centros, né, espalhados, mas assim, de qualquer maneira que eu estou falando do CEPOM porque eu trabalho lá. Então a gente acabou fazendo os protocolos de segmento, eu fui responsável pela realização dos protocolos de segmento dos pacientes com câncer do CEPOM, então por isso eu falo do CEPOM, mas claro que as condutas vão servir para todos os locais, né? E a ideia é que a gente consiga organizar e mostrar um pouco para vocês como que deve ser feito esse segmento ambulatorial. E assim a gente consegue facilitar o cuidado colaborativo dos profissionais de saúde, né, nas outras estações de saúde, e fazer o uso racional das tecnologias, que eu acho que isso é uma mensagem importante aqui nessa aula, né? Depois no final, quando a gente fizer o link com as outras coisas que eu vou falar, isso vai ficar bem claro. Importante também o conceito de sustentabilidade, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a gente precisa fazer um trabalho integrado. Os pacientes com câncer, eles são pacientes muito delicados, eles precisam de um apoio, claro que o CEPOM, os UNACOMs, todos eles estão preparados para poder dar esse acolhimento, mas a gente precisa do apoio dia a dia, então a atenção básica, ela é muito importante, porque ela vai estar dando esse acompanhamento mais próximo da família, do paciente, né? E toda a equipe junto, multidisciplinar, dando esse apoio. Então, a partir do momento que o paciente está na atenção terciária, que ele está fazendo o tratamento oncológico dele de quimioterapia, de radioterapia, nesse mesmo momento ele precisa também do apoio da atenção básica, independente dele estar na atenção terciária. Ele precisa desse apoio para que ele possa ter um tratamento padrão ouro, né? Com o apoio de todas as equipes, porque, claro, o paciente que tem câncer, ele continua tendo diabetes, continua tendo hipertensão, e aí muitas vezes os tratamentos acabam descompensando ou piorando uma outra coisa, e aí sim, mais ainda, a gente vai precisar desse apoio. E aqui eu também botei pra gente lembrar do cuidado paliativo. Vocês devem ter tido uma aula com o Dr. Rafael, que eu olhei ali, que é o nosso especialista de cuidado paliativo do CEPOM recentemente, né? Excelente profissional, fica aqui o meu elogio para ele também. E o cuidado paliativo, ele não é só da atenção terciária, ele é de todas as atenções, ele fica presente, assim, ele deve ser presente em toda a atenção básica, porque o paciente precisa muito, né? O cuidado paliativo não é uma questão de fim de vida, é um cuidado que a gente oferece para um paciente que necessita de suporte em todos os aspectos, né? Então essa sustentabilidade dentro da oncologia e da atenção básica é imprescindível para que o tratamento do paciente seja padrão ouro, que é o que a gente busca no Sistema Único de Saúde. Deixa eu mudar aqui. Então, assim, falando um pouquinho de conceitos, eu acho que eu, quando estava na faculdade, eu vi muito pouco oncologia, né? Eu acho que é uma especialidade que a gente acaba não tendo não sei como que tá agora, mas é uma especialidade mais difícil. Tudo que eu aprendi dentro de oncologia foi depois que eu fiz a minha especialização. Então, por isso que eu acho que é um tema mais difícil, tanto para os médicos, quanto enfermeiros, quanto todos, além de ter a questão psicológica, né, o aspecto psicológico, tem também essa dificuldade, porque as pessoas às vezes não gostam de lidar com o paciente oncológico, né, porque é um paciente mais delicado. Então, é um tema meio
meio avesso, as pessoas não gostam muito. Então, quando a gente vai falar de oncologia, eu vou falar alguns conceitos até pra gente poder entender. Todo mundo sabe que é uma multiplicação desordenada de células, né? Ocorre uma expressão descontrolada de alguns genes, fazendo com que haja, então, a proliferação celular e um processo tumoral. Só que esse processo tem mais de 100 tipos diferentes de tumores, como eu falei antes, né? Então, o mais importante aqui é a gente saber que a gente tem tratamentos e prognósticos muito variados. Então, pacientes podem ficar muitos anos fazendo vários tipos de tratamento, né? E aí o câncer se torna uma doença crônica, né? Como podem ter um tempo mais breve de vida. E quando a gente não entende ou a gente não sabe sobre o assunto, a gente fica com aquele estigma que o câncer é uma sentença de morte. Tanto o médico, que às vezes não sabe, o volume de informações é muito rápido, hoje em dia as coisas cada vez estão chegando mais cedo, informações, tratamentos novos, nem tem como a gente ter, não sendo da especialidade, não tem como a gente ter uma sabedoria sobre todo esse assunto, né? E ao mesmo tempo o próprio paciente que fica com muito medo, né? Então é importante acho que falar aqui um pouquinho de sobrevida, né, de maneira geral de todos os tumores. Então, a gente sabe que tumores tipo testículo em pacientes jovens, tumores melanomas em estadios iniciais, próstata, mama, quando descoberto em estadios iniciais, as chances de cura são muito altas, né? Então, tem pacientes que têm aí 80%, 90% de sobrevida livre de doença em 5 anos. Enquanto que outros tipos de tumores, como pulmão, pâncreas, né? Mesmo em estadios mais precoces, são tumores que geralmente os pacientes vão evoluir mal, né? Raramente conseguem ter a cura, e aí isso é uma coisa bem importante, né? Porque a gente, como equipe de saúde, a gente tem que saber mais ou menos isso, né? Eu acho que esse contato da atenção básica com o próprio centro da atenção terciária, para poder saber, poxa, qual é o prognóstico desse paciente que está aqui na atenção básica, né? Qual a expectativa de tratamento, para poder dar uma melhor informação para a família e poder dar esse cuidado junto, fazer esse acolhimento junto, eu acho que isso é super importante. Essa transição demográfica também que o Brasil vive, né? Cada vez mais as pessoas vivem mais e as doenças crônico-degenerativas elas vão ser progressivamente mais incidentes e mais prevalentes. E o câncer, sim, é uma doença crônica. Com os tratamentos de hoje em dia, as pessoas vão ficar tratando durante muito tempo e se torna, assim, muitas vezes uma doença como hipertensão, como diabetes, como eu falei anteriormente. E claro que no segmento ambulatorial, a gente tem que estar falando sempre também do câncer associado aos fatores de risco, né? Isso é prevenção primária, isso é super importante, mas o que acontece? Os pacientes que têm um câncer associado ao tabagismo, eles têm muita chance de ter um outro tumor. Então, tem que continuar no próprio segmento do paciente, estimulando a parada do tabagismo, né? Hoje em dia a gente sabe que o tabagismo é a primeira causa de morte por câncer em homens, então isso é uma causa totalmente prevenível. Então é inadmissível que a gente, enquanto sistema de saúde, não consiga, através de ações e, né, faça alguma coisa para que a gente consiga, pelo menos esse fator de risco que é externo, que a gente consiga ter um controle sobre isso. Aqui falando um pouquinho de números, né, a estimativa para casos mundiais, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 14,1 milhões de casos novos, né, sendo 8,2 milhões de mortes por câncer em todo o mundo, né, em 2030 essa carga vai chegar a 20 milhões de casos novos, então realmente é um número assustador, né, então cada vez mais a gente tem que estar estudando para a gente poder dar um apoio melhor. E aqui eu resolvi falar de uns dados do INCA, algumas incidências de câncer no Brasil, até porque esses que são mais prevalentes é o que eu vou especificar daqui a pouco para vocês, como é que a gente deve fazer o segmento, né? Então, foi os tumores que eu selecionei, que são os mais importantes, os mais prevalentes, tá? O câncer de pele tipo não melanoma, tumores de próstata, mama feminina, cólon e reto, pulmão, estômago e colo de útero. Então, esses tumores são os mais importantes, a gente ter uma ideia geral de como que esses pacientes devem ser acompanhados. Então, assim, a abordagem do paciente com câncer, ela tem evoluído consideravelmente nas últimas 3 décadas, tá? E o cuidado do paciente oncológico, ele está caminhando para um cuidado integral, cujo acompanhamento deveria ser feito por uma equipe multidisciplinar,
conhecedora das necessidades de saúde do sobrevivente com câncer. Então, hoje em dia, como em tudo que é doença, né, a gente precisa ver o paciente como um todo, né? Isso é fato. Tem que ter o apoio da psicologia, tem que ter o apoio da nutrição, o apoio da fonoaudiologia, aquele paciente que ficou com uma sequela, não consegue engolir, ficou com uma traqueostomia. Então, esse apoio multidisciplinar, claro que na atenção terciária a gente consegue, mas eu acho que o melhor local para a gente conseguir fazer esse apoio global do paciente é na atenção primária. E se a gente consegue fazer um link, né, fazer uma ajuda tanto da atenção terciária com a atenção primária durante o tratamento e até depois que o paciente volta para o sistema de saúde, isso aí vai ser então perfeito. Médicos clínicos e médicos especialistas em saúde da família, eles podem realizar o segmento, tá, e o acompanhamento do paciente com câncer com igual sucesso. Então essa informação é muito importante, porque no Canadá, o paciente fica na atenção, que seria na atenção terciária, muito pouco tempo. A partir do momento que ele tem o diagnóstico de câncer, ele é tratado pelo especialista, tá? E logo depois que ele termina a quimio, radioterapia, ele já volta para atenção básica. Aqui no sistema público de Santa Catarina, como é que a gente faz lá no CEPOM? O paciente fica, em média, 5 anos com a gente, tendo consultas de rotina, né? Mas assim, já sabe-se que em lugares, né, países mais desenvolvidos, como o Canadá, eles voltam para a atenção básica porque funciona, porque o médico da saúde de família, ele é total capaz para poder fazer esse segmento, né? Então, isso é importante, porque a gente pode, assim, dessa maneira, acabar dividindo a responsabilidade e só vai ficar melhor para o paciente, né? Porque cada vez mais tem pacientes com esse diagnóstico, então, junto com esse apoio, a gente consegue fazer uma atenção melhor. E as recomendações de segmento, claro, elas não vão substituir o julgamento clínico em situações específicas, né? Claro que se o especialista for necessário para tirar alguma dúvida, o paciente com certeza ele vai ter todo esse apoio da atenção terciária. Claro que o julgamento clínico é super importante em qualquer situação. Isso aqui é uma informação importante também. A gente sabe que cerca de 70% a 90% das recidivas elas são detectadas pelos próprios pacientes em visitas regulares aos profissionais de saúde. Então isso é uma coisa que eu acho que é bem importante deixar claro aqui, porque às vezes a gente fica muito ansioso, né? Meu Deus, o paciente vai voltar ao tumor e eu não fiquei sabendo em relação a exames que a gente vai pedir. E na verdade, tanto na atenção terciária como em qualquer, né, mesmo que ele estiver sendo acompanhado pela atenção primária, as recidivas, elas na grande maioria das vezes é o paciente que vai ter um sintoma específico e aí você vai direcionar para o tratamento. E aí, informação super importante agora, grande maioria dos tumores sólidos, eles são incuráveis quando metastáticos. E existe, então, poucas evidências de que você iniciar o tratamento, né, antes do paciente ter sintoma ou na recaída, pode prolongar a sobrevida. Então, claro que tem exceções, né? Tumores de cólon, que tem, eu vou falar depois, que pode ter algum tipo de cura, mesmo o paciente sendo metastático, né? Tumor de testículo e tudo mais. Mas assim, mama, próstata, estômago, pâncreas, então são tumores que assim, o paciente, uma vez que ele é um paciente metastático, ele é considerado incurável. Sendo incurável, o tratamento dele vai ser paliativo, vai ser para controle de sintomas. Você tratar quando ele tiver sintomas ou antes, na maioria das vezes dá na mesma. Então isso é importante porque a gente consegue aqui ter um conceito bem legal, que é não estar pedindo exame demais, não estar toda hora onerando talvez o sistema de saúde com exames que não precisa, né? A gente vai tratar quando tiver a necessidade de fazer o tratamento. Aqui é um esqueminha como a gente faz a alta lá do CEPOM, tá? E isso é uma coisa bem legal de falar para atenção básica, pra gente poder fazer esse link, né? Porque comunicação com certeza é a chave do segredo. Então, na grande maioria dos tumores, os pacientes ficam 5 anos em acompanhamento com a gente no CEPOM. E aí, quando tem esses 5 anos, quando eles estão fechando essa época, a gente tem, né, um plano de fazer uma transferência imediata para atenção básica, né? E esse acolhimento ser feito no máximo em 3 meses, né? A gente prioriza fazer um resumo do tratamento, uma carta de encaminhamento à atenção básica, né? A gente tem lá no CEPOM as diretrizes de segmento desses pacientes que foram feitas e aí manter essa investigação depois, né?
tudo está escrito, né? O que tem que ser feito, que exames que tem que ser feito, né? Tudo planejado. E assim, o paciente também se sente acolhido, né? Ele sabe que vai ter alguém que vai estar ali esperando por ele para poder fazer esse cuidado que ele tanto precisa. Aqui eu coloquei esse quadrinho para a gente falar um pouquinho sobre essas possíveis razões, né, que às vezes os médicos têm para fazer um segmento mais intensivo, né. Isso é um assunto bem importante para a gente falar quando a gente fala de saúde pública, porque a gente tem que priorizar fazer um tratamento padrão, com certeza o melhor para o paciente, mas a gente tem que pensar também, claro, no aspecto financeiro, né. Hoje em dia os custos dos exames, está tudo muito alto, então tem que fazer exame quando é indicado, né? Então, às vezes, assim, essa coisa da gente estar pedindo muito exame, principalmente no paciente, por quê, né? Eu acho que alguma das razões para o segmento específico ou a falha da compreensão na história natural do câncer, né? A falta de informação, às vezes, assim, não, eu quero pedir porque eu quero descobrir se meu paciente tiver alguma lesão, eu vou curar e eu vou conseguir tratar logo e a gente vai resolver. Eu acho que assim, o paciente que já tem o diagnóstico, ele é um pouquinho diferente daquele que não tem o diagnóstico. Acho que quando tem uma suspeita de câncer, sim, a gente tem que correr contra o tempo, né? Porque quanto mais precoce a gente descobrir, melhor. Agora, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico e a gente está fazendo um tratamento, um segmento para o paciente, a gente tem que buscar um pouco mais de tranquilidade, até para diminuir a ansiedade do paciente e também porque, como eu falei antes, alguns tipos de neoplasia não tem por que estar pedindo exames que não vai mudar a história natural da doença. Então, essa superestimação do segmento que tem que prestar atenção, né? E existe também a dificuldade, né, da gente explicar para os pacientes, os pacientes que têm esse diagnóstico, eles são muito ansiosos, eles querem saber, eles querem fazer exames, doutora, mas eu tô limpo, eu tô bem, eu tô sem doença, então tem essa dificuldade também. E a gente tem compaixão, né, a gente é ser humano, a gente trabalha com gente que tá ali na nossa frente, com uma doença grave, e aí às vezes é uma maneira da gente poder resolver esse sentimento que a gente tem, tá pedindo exames e tá como se a gente estivesse dando um carinho extra, né? Mas não é só isso que é o importante, né? São outras coisas. E para os pacientes preferirem também é porque eles têm essa superestimação, né? De achar que a sobrevida deles vai ser melhor se eles descobrirem antes, né? O desejo de ter um segmento psicológico também, junto com o médico, né? O desejo de agradar a equipe profissional, ser um bom paciente, né? Não, olha, eu faço exames. Então, essas são algumas razões, mas são coisas que a gente tem que, talvez, ficar de olho, perceber, para a gente poder fazer o melhor tratamento. Então, agora eu vou falar especificamente um pouquinho daquelas neoplasias mais prevalentes, né? Como é que a gente faz lá no CEPOM. E aí, como que eu acho que vocês também podem ajudar a gente nesse sentido, tá? Então, na neoplasia de mama, quando o paciente é um estadio 4, ele já tem metástases em outros locais fora da mama. Ou sistema nervoso, que é o mais comum, pulmão e fígado, né, que são e ossos, são os 4 locais mais comuns. Então, quando ele está com essa metástase em outros locais, ele é um paciente que a gente chama de paliativo. Ele vai fazer um tratamento para prolongar a sobrevida dele. Então, ele vai continuar ali no CEPOM com a gente até o final da vida dele, né? Claro que vai precisar de atenção básica também. Mas esse paciente, ele vai estar fazendo exames conforme o tratamento que ele tem. Se ele está fazendo químio, ele a cada 2, 3 meses ele vai estar fazendo exames. E essa parte de avaliação vai ficar bem para atenção terciária mesmo, né? Avaliação de resposta ao tratamento. Mas, quando ele é do estadio inicial, que é de 1 a 3, né? Onde ele é potencialmente curável, nesses pacientes, quando eles acabaram o tratamento primário, seja ele com mastectomia, quimioterapia, radioterapia, né? Então, geralmente, os pacientes que fazem quimio e rádio, que são a maioria deles, né? Vão terminar o tratamento ali mais ou menos dentro de 1 ano, né? Vamos estender um pouquinho mais. 6 meses a 1 ano ele termina o tratamento. Aí ele vai começar o acompanhamento ambulatorial. Câncer de mama, provavelmente com 5 anos, ele já vai ter condição de voltar para a rede básica, né? E o que a gente faz nesses 5 anos e que deve continuar sendo feito depois na rede básica? Anamnese, exame físico completo. Por quê? Porque a orientação do sintoma específico vai me guiar para um diagnóstico de uma metástase, né? Uma dor óssea, uma falta de ar que eu não tinha antes, dor de cabeça, né? Sintomas específicos de cada local. E exame ginecológico. Por quê?
claro que o preventivo continua sendo, né, um exame super importante para a gente prevenir o câncer de colo uterino. Então, essas pacientes fazem exame ginecológico. E mamografia e ultrassom. Na verdade, a gente preconiza apenas a mamografia, tá? Não precisa estar fazendo ultrassom em todo mundo, a não ser que a paciente tenha alguma alteração na densidade mamária, seja uma paciente mais jovem que tenha indicação de fazer uma ultrassom. Mas sendo uma paciente mais de 40 anos, somente mamografia ela deve fazer anualmente. Isso sim, ela não pode falhar em fazer. Mesmo quando ela, depois dos 5 anos, ela tem que continuar fazendo essa mamografia anual. E esse exame não pode atrasar, porque se ela teve um câncer de mama, ela pode ter outro e a gente tem que evitar que isso aconteça tardiamente, né? Se acontecer, a gente tem que ter esse diagnóstico e conseguir resolver logo. O linfedema, que é uma coisa bem comum nas pacientes que fazem o esvaziamento axilar, elas vão ficar com o braço inchado, né? E isso é crônico, isso às vezes fica 10 anos dando problema, né? A paciente pode ter erisipela de repetição, né? Pode ter dor, então a fisioterapia ela tem que ser presente, mesmo depois de muito tempo, não é só depois da cirurgia, de vez em quando eles precisam repetir as sessões para melhorar ali aquela questão do edema e fazer esse cuidado. Aqui eu botei o perfil lipídico e o perfil hepático também, a fosfatase alcalina, por quê? Porque a maioria dos pacientes que usam esses comprimidos, né, para fazer os bloqueios hormonais que a gente faz, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, podem ter alterações por causa dos comprimidos hepáticas, né, e a fosfatase alcalina também é um marcador de doença óssea, então esse é um exame de baixo custo que teoricamente pode ser pedido. E a densitometria óssea também a gente faz nas pacientes que usam o inibidor da aromatase, que é uma medicação específica para quem tem câncer de mama receptor de hormônio positivo, que eu vou falar depois para vocês. E aí pode aumentar a chance de osteoporose, então nessas pacientes a gente faz densitometria. Então assim, vocês podem ver aqui nesse quadro que é muito simples o segmento, né? Anamnese, exame físico, exame ginecológico, mamografia, exames de sangue e a densitometria quando está usando essa medicação. Então é super simples. A gente só vai pedir raio-x, ultrassom, outros exames se a paciente tiver sintoma, né? Então isso eu acho que é legal saber e é legal a gente manter e cumprir, porque eu acho que isso vai ajudar muito a fazer um tratamento melhor, né? Um segmento melhor para a paciente. Passou aqui. E esse slide aqui eu acabei botando, ele não é mais a ver com diagnóstico mesmo, mas por que eu quis botar ele aqui? Porque ele auxilia bastante a gente na suspeita clínica, tá? O câncer de mama, ele tem vários subtipos, tá? Agora tem 3 tipos mais importantes que a gente tem que saber, que é o seguinte, são os hormônios, os cânceres hormônios positivos, que são aqueles que vão ter receptores de hormônio presente. Esses tipos de tumores, que está ali no slide luminal A e luminal B, são tumores geralmente de melhor prognóstico, tá? Então essas pacientes são aquelas que vivem mais, tá? E geralmente curam a doença, né? A grande maioria delas vão curar, principalmente quando são estadios mais iniciais. E por que é importante? Essas pacientes que vão tomar esses comprimidos, que ficam, além da quimioterapia, às vezes fazem uso de 5 a 10 anos por esses comprimidos, as recidivas que elas têm são mais tardias. Às vezes, 10 anos depois é que elas vão apresentar uma doença óssea. Então, isso eu achei uma informação legal de falar, porque isso é pra gente ficar ligado, né? Se começar a sentir algum sintoma, alguma coisa assim, a gente tem que investigar. Enquanto que aquelas outras pacientes que não expressam hormônios, né? Existe uma outra proteína, que é a proteína HER, que também é um outro subtipo de câncer de mama, né? Que também é expressado na membrana da célula tumoral. Então, assim, quando elas expressam esse HER, elas têm um tumor teoricamente mais agressivo, com maior chance de fazer meta cerebral, né? E quando elas recidivam, geralmente é mais precoce essa recidiva, nos primeiros anos, né? Então essa é uma paciente que com 5 anos a gente acaba dando alta um pouquinho mais tranquila, se ela não tem o receptor hormonal, porque a gente acha que a chance de cura dela é maior. Assim como as pacientes triplo negativas, que são aquelas que nem o HER expressam, mas também não expressam hormônio. Então essas pacientes também têm uma alta chance de meta cerebral. E geralmente quando elas se curam, né, são pacientes mais jovens, pacientes que têm uma história familiar mais presente, tem mais a ver com aquela mutação, né, do BRCA. Então esse tipo de paciente, por isso que é legal a gente saber que geralmente quando ela, depois de 5 anos, ela está curada mesmo, é muito difícil que ela tenha uma recidiva tardia. E atentar para a meta cerebral, que é
bem mais comum, né? Então, qualquer cefaleia, qualquer coisa assim, a gente tem que estar pedindo algum tipo de exame. Falando um pouquinho agora de neoplasia de colo uterino, né? Também o estadio 4 é mais associado àquelas pacientes que vão ficar lá no CEPOM em tratamento, né? Que vão evoluir em algum momento para uma doença incontrolável. Mas os estadios iniciais, onde o tratamento é feito com radioquímio ou cirurgia, geralmente estadios 1 e 2A, dá para pensar em cirurgia. Acima disso a gente já faz radioquimioterapia concomitante com tratamento curativo também, né, chance curativa. Essas pacientes também, anamnese, exame físico, né, o exame ginecológico que a gente faz nas consultas. A gente acaba fazendo exames de imagem pós-tratamento, assim que termina a radioquímio ou que faz a cirurgia. E aí, então, depois disso, a gente só vai fazer exames de imagem se tiver um sintoma de recidiva. Aqui é muito importante a orientação da vida sexual, né? Não só em relação ao cuidado, ao uso de camisinha, pela chance, né, do risco do HPV, que pode ser cancerígeno, acho que isso é importante também. Mas também porque as pacientes que são submetidas à radioterapia, muitas vezes elas acabam fazendo uma estenose ali do canal vaginal, né? E se elas não fizerem o tratamento adequado durante o tratamento, né? Que tem as próteses, tudo isso é bem orientado, né? Lá no CEPOM, durante o tratamento. Mas se elas não fizerem isso, às vezes elas podem fazer uma estenose e ficar com a vida sexual comprometida depois, né? Então, acho que essa é uma informação importante de passar para até vocês apoiarem também, né? Perguntarem se estão fazendo o tratamento direitinho. Eu acho que isso é qualidade de vida, a gente poder oferecer para o paciente um tratamento, mas ajudar ele a saber lidar com as complicações. E a do estilo de vida, claro, em relação ao cuidado, né, na atividade sexual. E essas pacientes, após 5 anos, elas têm elevada chance de cura também. É muito difícil ter uma recidiva depois desse tempo, né? Diferente, às vezes, do câncer de mama. Então, a partir do momento que ela volta para atenção básica, então ela está curada daquele tumor. Já em relação às neoplasias de cabeça e pescoço, né, que são bem comuns também, muito associadas com tabagismo e com etilismo, né, cavidade oral, laringe, tudo isso bem associado ao perfil dos pacientes, é geralmente um nível social mais baixo, pacientes que são alcoólatras, grandes tabagistas, né. E o que a gente faz? A gente faz anamnese e exame físico também, faz o exame da cavidade oral e cervical, faz exames de imagem depois do tratamento, né? E aqui o mais importante é a atenção ao segundo primário, porque é muito comum um paciente que teve o tumor, daqui a pouco ele vem com outro, porque ele continua fumando, ele continua bebendo. Então, aí a atenção básica também entra como peça-chave para tentar melhorar. A orientação do estilo de vida, então, e aqui o TSH é importante a gente estar fazendo, mesmo depois de muito tempo. Por quê? Porque geralmente o tratamento deles é com a radioterapia da região cervical. E acaba fazendo pode fazer uma necrose, alguma coisa em relação da tireoide, né? E aí ele pode, então, desenvolver um hipotireoidismo. Então esse é um exame que tem que ser pedido no segmento e tem que continuar fazendo depois. Em relação à neoplasia de próstata, isso aqui é uma mensagem importante para vocês, né? O PSA é basicamente o exame que se pede, né? Claro que faz anamnese, exame físico como todos eles, mas assim, é muito difícil um paciente que tem um PSA normal ou baixo, que ele esteja com a doença em crise, né? Então, muitas vezes, o paciente tem um monte de dor óssea, porque câncer de próstata é doença, a maioria das vezes, de paciente idoso, né? Ele tá lá cheio de dor, tá reclamando, e aí o médico da atenção básica fica, meu Deus, será que ele tem esse câncer de próstata? Será que ele não tá com lesão óssea e tal? Então o PSA, ele guia muito, é muito difícil o paciente com doença disseminada estar com PSA normal. Isso ajuda a gente, né? Porque muitas vezes esses pacientes com câncer de próstata, eles vão evoluir para infarto e diabetes e doenças crônicas que vão gerar muito mais problemas do que o próprio câncer de próstata que ele tem. Então o PSA é um fator bem importante. E a classificação de risco também é importante, né? Existem alguns fatores, como o valor do PSA no diagnóstico, o Gleason, que é uma característica histológica do tumor, que a gente, né, vai saber se é mais ou menos agressivo, e isso a gente sabe lá no CEPOM quando a gente faz a biópsia do paciente, né? Então, o estadio que ele se encontra. Então, se é um paciente de muito baixo risco, né, se eu como médico sei que é um tumor de mais baixo risco, eu vou ficar mais tranquila também em relação ao segmento dele.
E o uso de análogos, né, LH-RH, que faz o bloqueio hormonal completo, então ele pode piorar essas comorbidades dos pacientes, né, porque acaba aumentando o risco de doença cardiovascular, diabetes, então eles usam muito tempo esses bloqueadores hormonais para controlar o tumor e aí acabam tendo que piorar de um outro lado. Então isso é uma coisa importante também de saber para poder ficar ligado e poder então manejar bem essas comorbidades dos pacientes. Neoplasia coloretal, então assim, aqui é muito importante o que eu vou falar, eu acho que esse slide é um dos mais importantes pra gente lembrar, assim, eu faço o tratamento do tumor coloretal lá no CEPOM. E o que a gente sabe? Hoje em dia está comprovado que em algumas situações específicas, pacientes com metástases hepáticas podem ser curados, mesmo tendo a doença saído ali do intestino e ido para um outro local. Então, esse é o tipo de paciente que a gente tem que ficar ligado, assim, né? Se ele está em segmento, ele tem que fazer exames de controle, sim, porque mesmo que ele não tenha sintomas, se eu descobrir a doença precoce, eu posso levar ele para cura, né? Então, lá no CEPOM, como é que a gente faz? Nos estadios 1, 2 e 3, claro, a gente vai fazer anamnese e exame físico, né? Mas, enfim, o que a gente faz é imagem nos grupos de risco, que são estadio 2 e estadio 3. Que são aqueles pacientes que têm tumores grandes, que é um T4, que a gente chama, que encosta em outro órgão, que tem linfonodos positivos, que tenham invasão angiolinfática, são dados do anátomo patológico, né? Então, esses pacientes estadio 2 e 3, a gente está fazendo nos primeiros 2, 3 anos exames de imagem. Mas isso vai ficar por conta da atenção terciária, tá? Com certeza a gente vai estar... E assim, depois de 5 anos, a chance dele de ter uma recidiva é muito precoce. Então, quando ele volta para atenção básica, ele já está provavelmente curado, né? Então, isso é muito importante. E aqui, o que a gente faz além desses exames? A gente faz a colonoscopia, né? A colonoscopia, se ela tiver algum tipo de adenoma ou pólipo, ela deve ser repetida no ano seguinte. Isso vale para pacientes sem câncer também, né? A gente sabe que se tiver um pólipozinho, alguma coisa ali, tem que repetir anualmente. E se ela não tiver nada, para os pacientes com câncer, a gente repete 3 anos depois. E isso ele vai ter que continuar fazendo depois que ele voltar para a rede básica. E aqui também a orientação familiar, né, e estilo de vida, mas que também vale para os outros tumores, né? Mas principalmente aqui, a gente sabe que a colonoscopia, pacientes que têm a história familiar, tem que orientar, né, 10 anos antes está fazendo a colonoscopia também, os filhos, eu acho que daí a atenção básica também pode dar uma ajuda nesse sentido. Em relação à neoplasia de estômago, então, também anamnese e exame físico. Aqui o mais importante, né, os iniciais também, não tem exames de imagem que precisam ser feitos, tá? O mais importante é o laboratório, a gente está fazendo B12 e ferro, porque esses pacientes vão fazer gastrectomia e vão ter essa deficiência de aporte de nutrientes depois. Então, isso pro resto da vida também. Depois que ele volta para a rede básica, ele vai ter que continuar repondo, avaliando, né? E os exames de imagem não alteram a sobrevida, então não precisa estar pedindo nada, a não ser que ele tenha algum sintoma específico. E neoplasia de pulmão, então, a gente faz exames complementares após o tratamento e depois somente a gente vai observar sintomas clínicos, né? Se ele não sentir nada, não tem por que estar pedindo anualmente raio-x, tomografia, nada. Só se ele vier a ter algum sintoma. E aí, após 5 anos, ele também tem grande chance de cura. Então, assim, gente, dessas principais neoplasias, assim como vocês viram, a grande maioria delas, depois de 5 anos, o paciente está curado. Então, quando ele volta a ser responsabilidade única da unidade básica de saúde, ele volta a ser um paciente normal, né? Assim, como outro paciente, não tem nada demais que a gente precisa pedir, que a gente precisa avaliar, né? A não ser o acompanhamento, esse acolhimento psicológico, esse apoio, isso eu acho muito importante. Isso vai ter que manter para sempre, né? Mas do ponto de vista, assim, claro que mama ali, como eu falei, com algumas exceções, a grande maioria deles, né, voltando ele tá curado. E na grande maioria, a gente não tem que estar se preocupando muito com o exame de imagem na recidiva. A gente tem que fazer uma boa consulta, uma boa anamnese, um bom exame físico para poder ajudar o paciente a descobrir uma coisa conforme os sintomas. E aqui eu botei umas recomendações gerais que eu acho importante, que é o seguinte: 35% das mortes, tá? Elas, por câncer, elas estão associadas com fatores de riscos preveníveis. Tabagismo, álcool, obesidade, dieta.
sedentarismo, sexo desprotegido. Então a gente tem que lembrar que antes de fazer todo esse segmento, esse cuidado do paciente com câncer, a gente tem que prevenir, a gente tem que tentar fazer com que eles nem venham a ter essas neoplasias, né? Então a mudança comportamental é o mais importante. Essa questão da obesidade hoje está muito falada, todos os congressos que a gente vai, isso é enfatizado, diversos estudos mostrando que assim, a obesidade ela aumenta os níveis plasmáticos dos hormônios, fatores de crescimento, vão promover a carcinogênese, então pacientes que são mais obesos, eles têm menor sobrevida, eles respondem pior aos tratamentos quimioterápicos, então é preciso, essa mudança do estilo de vida tem que ser feita também no paciente, não é só mais diabetes, hipertensão que tem que estar magrinho, é saúde, isso é para tudo, né? Câncer de mama, principalmente, assim, ó, fazer exercício físico, ela modula a atividade ovariana, né? Vai diminuir os níveis de estradiol, então isso vai ser benéfico para o paciente, então tem que estimular a atividade física. Tem que manter o peso saudável, né? E essa questão da atividade física não adianta também, assim, claro que quanto mais o paciente fizer, melhor, mas às vezes, assim, tem que sair de casa para fazer exercício, não adianta fazer caminhada, eu vou caminhando pro trabalho. Não, tem que sair de casa para fazer exercício 5 vezes por semana, 30 minutos. É assim que é comprovado o benefício, né? O consumo limitado de álcool tem que ser estimulado, né? Evitar o etilismo. Uma alimentação saudável baseada em frutas e verduras. Sabe que a carne vermelha também ela acaba aumentando o risco de neoplasia de colo, então tem que ter uma alimentação saudável, balanceada, né? E claro, aconselhamento para deixar de fumar. Isso não é só na prevenção, isso é no segmento também. Porque uma vez que ele tem o diagnóstico, mesmo que ele tenha um estilo de vida ruim, ele ainda assim tem que mudar, porque ele pode ter mais chance de controle do tumor dele se ele tem um estilo de vida melhor. Isso já está comprovado. E aí, para a mensagem final aqui, eu botei esse slide, né? Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. Eu acho que a atenção terciária, se ela tem o apoio da rede básica, tanto quando a gente transfere o paciente, mas mesmo durante o tratamento ambulatorial, se a gente consegue fazer esse link, eu acho que o paciente vai ser super bem atendido e a gente vai poder melhorar em muito a assistência. Então é isso, obrigada. E agora estou aberta a perguntas. Jaguaruna, então, pergunta: a mamografia está sendo feita a partir dos 50 anos até os 69 anos de idade, devido à não autorização via SUS para pacientes de menor ou maior idade. Isso procede? E por que não seria adequado ou indicado fazer pelo SUS para essas outras faixas etárias? Então, pessoal aí de Jaguaruna, realmente, assim, ó, essa conduta foi tomada, assim, a gente da área da saúde ficou chateado, a gente acha que é muito importante fazer a mamografia, principalmente eu como oncologista, agora como a gente falou nessa aula de segmento, né, eu vou te responder em relação aos pacientes que tiveram câncer. Essas que já tiveram uma primeira neoplasia, independente da idade, elas têm que começar a estar fazendo mamografia anualmente, a partir do momento do diagnóstico, até quando elas morrerem. O resto da vida ela tá fazendo mamografia. Então, eu acho que isso é uma medida que não é uma medida legal. O ideal seria esse tema, ele é bem divergente, tá? Tem alguns estudos aí, até isso foi discutido recentemente em reunião, que tem alguns estudos que falaram que talvez o benefício não fosse tão grande, que o gasto seria maior e que ficou uma coisa meio controversa, mas não está comprovado nem que sim nem que não. Então, pelo risco da dúvida, eu acredito que assim, a partir dos 40 anos eu indico para os pacientes, eu acredito que tem benefício, e naquelas pacientes que já tiveram diagnóstico, não importa a idade, depois elas têm que estar fazendo mamografia anualmente. Pessoal de Fraiburgo, quando a pessoa retira um tumor, ele pode voltar novamente no mesmo local? Então, depende do tipo de tumor e do que foi retirado, né? Vamos supor assim, um câncer de mama, né? A paciente faz a mastectomia, sim, o tumor pode voltar ali na cicatriz. Então, por isso que a anamnese e exame físico é muito importante. Porque às vezes, mesmo voltando ali, a gente pode, numa consulta, detectar esse retorno e aí fazer uma nova cirurgia ou fazer radioterapia e fazer uma abordagem. Câncer de intestino também. Tirou um pedaço do intestino, naquele pedaço que tirou, logicamente, saiu, mas ele pode ter câncer nas outras partes do intestino. Então depende um pouco de cada tipo de tumor, mas na grande maioria, sim, ele pode voltar e por isso tem que estar de olho naquele órgão. Benedito Novo pergunta:
As mulheres esterectomizadas necessitam realizar preventivo anualmente? Então, essa é uma questão até legal, essa pergunta, pra gente explicar algumas coisas, tá? Muitas vezes as pacientes que fazem esterectomia, elas não tiram o colo do útero, tá? Porque para tirar o colo do útero é uma cirurgia um pouquinho mais complicada de se fazer, né? Então, às vezes, os ginecologistas vai fazer uma esterectomia por mioma, né? Que é o mais comum. O paciente tem um mioma, sangra muito e aí quer parar, tirar ali o mioma para ter uma melhor qualidade de vida, né? E não tira o colo do útero. Então ela não tira a parte que é principal. Lá no CEPOM tá cheio de paciente, mas meu Deus, eu tirei meu útero, como é que agora eu tô com tumor? Não, porque ficou ali o colo do útero. Então se ficar, tem que ver que tipo de cirurgia que ela fez, né? E aí realmente isso tem que ser visto. Porque se o colo do útero ficou, é ali que começa a neoplasia. Então com certeza ela tem que continuar fazendo preventivo. Pessoal de Doutor Pedrinho pergunta: as mulheres que interrompem a menstruação com anticoncepcional de uso contínuo e engordam bastante, pode ser perigoso? Elas têm mais risco, são mais vulneráveis, né, ao desenvolvimento de algum tipo de câncer? Então, em relação ao anticoncepcional, ficou bastante essa dúvida, né? Ficou claro que a reposição hormonal em pacientes pós-menopausa, né? Aumenta a chance de risco de câncer de mama, tá? Agora, em relação ao uso contínuo de anticoncepcionais ao longo da vida, sem ser a paciente menopausada, isso não está comprovado cientificamente que aumente o risco de câncer de mama, tá? Tem alguns estudos tentando dizer que sim ou dizer que não e nada ficou muito comprovado, então a gente não tem essa resposta, tá? Eu acredito que como não tem nada comprovado, não deve aumentar o risco de câncer de mama. O que a gente sabe é que o uso contínuo de anticoncepcionais, como a paciente não ovula e o processo de ovulação ele pode ser carcinogênico, então acaba tendo uma diminuição da chance do risco de câncer de ovário, tá? Isso é comprovado, isso se sabe. Mas em relação ao câncer de mama, não tem nada que comprove que o uso contínuo possa aumentar, né? Do que eu sei, do que eu estudei, isso não é comprovado. Só depois, né, da menopausa, quando faz a reposição hormonal. Brusque pergunta: o atendimento odontológico deve ser realizado na APS ou pelo CEO em atenção secundária? Nos pacientes com câncer, eu não entendi do que ele está falando. Estão fazendo tratamento? Vamos ver, esperar o pessoal ver de se ele Brusque se eles podem complementar ali. Bom, enquanto isso a gente passa para Jaraguá do Sul. Pergunta: mulheres com mais de 64 anos sem histórico familiar de câncer precisam continuar a realizar o preventivo? Sim, eu acho importante, principalmente porque é um exame simples, barato, né? Não causa custo nenhum e pode sim prevenir uma doença que é totalmente curável quando tratada no início, né? Hoje em dia, com o avanço da medicina, as pessoas estão vivendo 80, 90 anos, né? Isso é muito tempo, então com certeza sim devem continuar realizando. Temos mais algumas perguntas aqui. O pessoal de Blumenau primeiro comentou ali que lá em Blumenau eles fazem a mamografia de rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Aí o pessoal de Uruçanga também comentou que tiveram uma paciente que detectou um nódulo próximo à região axilar e fez mamografia e USG e não teve ultrassom. Não teve alteração, mas por insistência do médico foi realizado novos exames e foi detectado o CA, que seria? O câncer. Porque os exames não detectaram no início. Então o pessoal contando algumas das suas experiências, né, como aconteceu. Bom, Jaraguá do Sul. Em pacientes com história familiar de câncer coloretal, deveriam fazer segmento 10 anos antes? Qual seria o melhor rastreamento? Então, o colo retal, o ideal é que a gente faça uma colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico da família. Então, se o pai teve um tumor com 55 anos, o filho, a partir dos 45 anos, deveria fazer colonoscopia. E aí ele vai seguir aquela regra, né? Se tiver um pólipo, ele vai repetir anualmente, senão ele pode repetir até 5 anos depois, tá? Existem outras maneiras de fazer o sangue oculto nas fezes, né, e tal, que tem alguns estudos até que comprovam um certo tipo de benefício, mas assim, eu acredito, do meu ponto de vista, assim, pela minha experiência, eu acho que a coluna é o melhor exame, tá?
não tem comprovação científica hoje de que fazer antes tenha um benefício, mas eu acho assim, ó, trabalhando lá no CEPOM eu faço câncer gastrointestinal, eu acho que assim, é um câncer que está cada vez mais prevalente em paciente jovem, então assim, se tem a oportunidade de fazer e se você consegue ter um mínimo sintoma, né, um sangramento, alguma coisa que você acha, é um tumor que se você consegue pegar ele no início, ele é totalmente curativo, uma cirurgia tranquila, então, e essa coisa familiar tá bem mesmo comprovada que tem que estar fazendo. Então isso, eu sei que na rede básica às vezes a coluna demora um pouco, né, pra gente conseguir fazer. Então, mas eu acho que na suspeita clínica tem que correr atrás mesmo do exame. O pessoal de Brusque está ali complementando. Tá. Eu já retorno para essa pergunta então. Antes vamos ali para Canoinhas. Qual a diferença de BI, RADS? RADS é 1, 11, 111 de mama. 1, 2 e 3? Acho que é isso que pode ele quis ser, dizer, né? que pra mim veio nos números, né? 1, Isso, 2, 3. o BIRADS1, ele significa que o paciente o exame está normal, não tem nenhuma alteração que possa justificar que a mama está normal. O BIRADS2, ele se traduz em alterações que aparecem ali na mama, mas que são benignas. Pelo aquele exame de imagem, não tem risco de ser alguma coisa maligna, né? Então, uma necrose, um cisto benigno, um nódulo que tem característica benigna. O BIRADS3, o exame tem alguma alteração, aonde na grande maioria das vezes, mais de 90% aquela alteração vai ser benigna. Existe uma chance pequena de que aquela alteração seja maligna, né? Ou que tenha algum risco, ou possa se transformar em alguma coisa maligna. Nesses casos, o exame tem que ser repetido 6 meses depois, né? Então, em vez de fazer anual, como tem essa pequena porcentagem de transformação ou de já ser alguma coisa um pouquinho mais grave, em 6 meses você repete, tá? Então essas são as 3 diferenças. Certo. Brusque Paquetá ali falou, assim, o paciente com câncer que retorna para fazer acompanhamento na atenção básica, se o tratamento odontológico deve ser realizado na atenção básica ou especializada com o especialista do PNE? Então, assim, ó, a gente lá no CEPOM tem dentista, tá? Por quê? Porque no início, quando eles começam a fazer principalmente radioterapia de boca, né, ou a própria quimioterapia, né, o que que acontece? Eles ficam ali, a quimioterapia, primeiro que ele tem que estar com os dentes super bem tratados para começar a fazer esse tipo de tratamento. Então, até isso é uma informação importante pra gente falar aqui. Se a gente tem um paciente que está na atenção básica, ele vai começar a fazer químio, o bom é que ele já faça o tratamento dentário antes, né, para evitar algum tipo de infecção durante o tratamento. Então, esse tratamento anterior à quimioterapia, tudo pode ser feito por um dentista que não tem essa especialização. Durante o tratamento, às vezes pode ocorrer uma necrose, né, pode ocorrer a mucosite, que é muito comum durante a radioterapia, né, aquela inflamação de toda a mucosa oral e da radioterapia também. Esse tipo de acompanhamento, o dentista que tem especialidade pode fazer, se ele souber tratar na rede básica, claro que ele pode tratar, mas é uma coisa mais específica da atenção terciária. Então, por isso que a gente tem um dentista que eles fazem laser, fazem alguns procedimentos que são certinhos ali e ajudam bastante nessa questão. Mas depois que ele terminou o tratamento, é igual. Ele pode sim e deve voltar para a rede básica, até para não ficar muito pesado, porque a atenção terciária não vai conseguir ver todos os pacientes, porque os pacientes vai cada vez entrando mais gente, saindo mais gente. Se a gente ficar com essa responsabilidade para ver todos, a gente não vai conseguir atender a todos. Então, sim, ele deve voltar para a atenção básica. Doutor Pedrinho pergunta, pólipos no intestino retirados 2 vezes, benignos, pode aparecer algum outro em outros locais? Do próprio intestino? Então pode sim, tá? Paciente que tirou, 1 ano depois ele tem que fazer a colonoscopia, tá? Isso é fato, pode o resto da vida ele tá surgindo um pólipozinho ali e ter que tirar, tá? Então, eu acho que foi isso que ele quis perguntar. Se for outra coisa, ele pode repetir a pergunta. Uruçanga pergunta, se for histerectomia total, não tem mais necessidade de fazer então o Papa Nicolau? Então, na verdade, assim, ó, eu acho que vale a pena fazer, porque existe ali no fundo da vagina, né, às vezes pode ainda assim desenvolver até o câncer de vagina ali, também tem o SEC, né, o carcinoma escamoso, que também é associado com HPV, tá? Então eu acho que coletar ali do fundo um exame simples, barato, acho que vale a pena do fundo da vagina a gente tá
fazendo essa coleta, tá? Principalmente por esse risco do HPV. Mas Bruce, é muito pequena a chance que ela venha a ter um câncer de colo uterino, né? Mas assim, muito raro, porque já tirou o colo. certo. Pessoal de Brusque. As mulheres depois da menopausa têm maior probabilidade de ter câncer? Se existe alguma Câncer estatística? de maneira geral, assim, a idade é um fator de risco para todos os cânceres, né? Por quê? Porque o envelhecimento celular vai fazer com que aquela célula ela acabe somando mutações, né, vai acumulando ao longo da vida e aí uma hora algum sistema que é responsável por algum checkpoint, alguma coisa que tem que ser controlada, ele perde esse sistema e começa uma multiplicação celular desordenada. Então, a maioria dos cânceres, eles têm essa característica de um envelhecimento natural ser um fator de risco. Mas existem outros fatores, mutações ao acaso, que não tem a ver com envelhecimento, que acontecem em paciente jovem. Por isso que a gente tem muito câncer em paciente jovem. Mas, de uma maneira geral, o envelhecimento ele traz consigo a chance de ter mais novos tumores. Só vou pular aqui para complementar ali a pergunta de Uruçanga. Faço então esta coleta anual para estas esterectomias totais ou pode ser de 2 em 2 anos? Não, eu acredito que pode ser de 2 em 2 anos, tá? Essa parte de prevenção do preventivo, teria que dar uma olhada mesmo no que você pode fazer, pode preconizar como você faz do colo de útero mesmo, tá? Se não tiver, depende do que vem no resultado, né? Se vem alguma coisa alterada do epitélio, então por conta disso que a gente vai ter que se adequar, vai depender do resultado. Dr. Pedrinho pergunta: as mulheres que tiveram feridas no colo do útero são mais propícias a ter novas lesões devido ao ato sexual? Feridas por conta do HPV? Que tipos de feridas seriam essas? O pessoal de Dr. Pedrinho tá escrevendo. Isso. Porque assim, se ela tiver alguma ferida por conta do HPV, ela já é uma paciente que tem fator de risco de desenvolver o câncer de colo de útero, né? Então, e se ela fizer sexo desprotegido, por exemplo, ela pode entrar em contato com outro tipo de vírus que pode ser mais carcinogênico e pode causar outras feridas. Então, sim, se for um sexo desprotegido e tal, mas o trauma ali, eu desconheço que tem algum tipo de relação com a piora das feridas e tal. Uhum. Aproveitando também para dar sequência, o Dr. Pedrinho ali complementa: HPV não tem cura? O HPV é um vírus que hoje a gente não consegue ainda, não tem um exame específico, né? Na verdade, a maioria das pessoas tem, e aí algumas vezes ele se manifesta, né? Outras vezes ele fica ali latente durante muito tempo. Então, agora existe a vacina, né, que teoricamente estimula a imunidade, poderia dar algum tipo, né? Na verdade, a ideia é que o paciente nem entre em contato e aí quando ele entrar em contato, ele não vai se contaminar, mas hoje em dia não tem nenhum remédio que vá, com certeza, eliminar o HPV. É uma doença crônica, né? Jaraguá do Sul pergunta: paciente com câncer prévio de tireoide, qual seria o melhor segmento pela UBS? Exames e periodicidade. Então, tem alguns subtipos, né, de câncer de tireoide. Os mais comuns são o folicular papilífero, né, que são aqueles que geralmente têm o melhor prognóstico. E quando a gente faz o segmento lá no CEPOM, pede um ultrassom 1 ano depois do tratamento, né? Faz anamnese, exame físico, né? E acompanhamento com a cirurgia de cabeça e pescoço e também basicamente com a cirurgia de cabeça e pescoço e com o endocrinologista. A oncologia às vezes nem entra, só quando esse paciente vira metastático, que é muito raro. Mas também não tem indicação de estar fazendo exames com frequência. O mais importante é você fazer a palpação cervical para ver se encontra algum nódulo suspeito, né? E fazer a dosagem de tireoglobulina, né? Que é aquela dosagem para saber, porque como ele tirou todo o tecido de tireoide, a gente vai acompanhando com a tireoglobulina. E aí se subir, daí tem risco de recidiva e aí a gente vai voltar, vai solicitar exames de imagem. Mas isso falando dos tumores mais comuns, né? O pessoal de Benedito Novo ali comentou que a orientação do INCA é que se a esterectomia foi devido à neoplasia, continue se fazendo preventivo. E ele, né, ficou devendo o título do manual de rastreamento ali no caso, só acho que complementando, né, a discussão Sim, anterior. no fundo de vagina, né, que foi o que eu comentei antes ali.
esterectomia por conta do tumor, né? Se não foi por um mioma ou por uma outra coisa. É porque se ela já teve um tumor, provavelmente ela é portadora desse vírus que é mais carcinogênico, né? Então ela pode ter um tumor de vagina, no fundo da vagina ali, e provavelmente por isso a necessidade de estar fazendo o preventivo. Orleans pergunta: por que tem pacientes que na coleta do exame Papa Nicolau apresentam alteração no fundo do colo, como pólipos, sangramentos e leucorreias, e mesmo assim os resultados vêm sem alterações? O que orientar nestes casos? Vamos repetir aqui. Quando ela faz tem um pólipo, né? Pacientes que na coleta do exame de Papa Nicolau apresentam alteração no fundo do colo, como por exemplo pólipos, sangramentos e leucorreias, e mesmo assim os resultados do exame, né, vêm sem alterações. O que orientar nesses casos? O preventivo teoricamente é bem sensível. Se ele tá normal, a gente até fica um pouco tranquiliza, mas se tem um pólipo ali, se tem alguma coisa alterada, eu acho que o ideal seria o paciente ser visto por um ginecologista, que é o especialista da área, até para ver se aquele pólipo ali dá para fazer uma biópsia ou dá para tirar, né? Ver o motivo da leucorreia, né? Então, acho que de repente, nesse sentido, se a gente não sabe por que ele está com leucorreia, se tem um pólipo, tem alguma ferida ali que fica na dúvida, eu acho que daí encaminhar para ginecologia seria uma ideia legal, para poder ver melhor. Jaraguá do Sul pergunta: MMG com BIRADS 0, por que este resultado? Consequentemente solicita-se o ultrassom, o ECG é ultrassom? Isso. Ultrassom. O que se visualiza nesta ultrassom mamária que não aparece na MMG? Tá. A mamografia BIRADS 0 significa que aquele método, tá, não foi eficaz para eu dizer que aquele exame é normal, tá? Então assim, ó, o que é o BIRADS 1? Eu olho a mamografia e falo, tá normal. A mama, eu consigo ver bem a mama, eu consigo ver o tecido dela perfeitamente e eu consigo dizer que é um exame normal. Às vezes, por causa da densidade do tecido, a gente não consegue, a mamografia não é um bom exame, eu vejo que eu não estou conseguindo olhar direito, então é melhor fazer um ultrassom, que eu vou ter algum cisto que não pode não aparecer, algum nódulo que pode não aparecer. Então quando dá BIRADS 0, a gente pede sim o ultrassom para poder ver melhor e fazer uma análise melhor daquela mama. Mas lembrando que mulheres acima de 40 anos, provavelmente a mamografia vai ser suficiente, né? O ultrassom a gente usa para pacientes com mais jovens. Continuando ali ainda sobre o HPV, o Dr. Pedrinho tinha mandado se quem já tomou a vacina, quem já tem, né, o HPV pode tomar a vacina? Essa pergunta. Então, sim, agora os ginecologistas, essa não é a minha área, tá? Porque eu sou oncologista, eu acabo tratando mais quem que chega pra mim já tá com um tumor, né? Quem faz essa avaliação da prevenção geralmente é o ginecologista, mas existem agora algumas informações que parece que você estimula a imunidade com a vacina, que não é só essa questão do primeiro contato e aí tu não te contaminar, mas se tu pode estimular a tua imunidade, tu pode eliminar o vírus do teu corpo, né? Então, que seria realmente interessante também fazer a vacina para essas pacientes para tentar fazer esse estímulo. Mas realmente isso não diz respeito à minha área, eu trabalho mais com oncologia, então teria que de repente conversar em relação a isso, mas existe essa teoria de que estimularia a imunidade e aí poderia ser melhor para quem tem um HPV. Pessoal de Schroeder, lá no norte do estado, os pólipos do estômago podem gerar algum tipo de câncer? Podem, mas assim, ó, é que os pólipos do intestino, isso é bem claro, né? Adenoma viloso, mas o pólipo do estômago também, tá? Então, quando tem algum pólipo, tem que repetir também a endoscopia no ano seguinte. Jaraguá do Sul pergunta: qual o melhor segmento em pacientes com câncer de pele do tipo melanoma? Exceto a avaliação de novas lesões dermatológicas suspeitas, existe a necessidade de mais algum exame que complemente o acompanhamento desses pacientes? O melanoma também depende daquela questão do estadio, né? Como eu estava falando, quando é estadio muito inicial, né? Uma coisa bem importante no melanoma é quando a gente pega o anátomo patológico, é o exame da retirada do tumor, né? E ali tem alguns critérios que podem mostrar ser mais ou menos agressivos, né? Um deles é o Breslow, que é um critério que vem ali no anátomo. Quando esse Breslow é acima de 0,75, 1, a chance de recidiva é maior e até a chance de ter uma metástase nos linfonodos, né?
Então, nesses exames, a gente tem que ter um pouquinho mais, nesses pacientes que têm esse risco, tem que ter um pouquinho de mais cuidado, né? O que é muito importante? Melanoma, geralmente, ele vai fazer metástase primeiro para a cadeia linfonodal mais perto. Então, se ele tem um melanoma de dorso, mais para a direita, por exemplo, tem que olhar a axila daquele lado, olhar a região cervical. Então, um exame físico completo, né? Um exame nos pacientes de maior chance de risco de voltar, um exame importante também para a gente fazer é o LDH, que é um exame de sangue também barato, que também aumenta muito na presença na suspeita, né? Então, é um exame que também pode ser pedido. Mas, a princípio, fazer uma boa anamnese do exame físico e observar outras lesões de pele já seria bem interessante. Bom, o pessoal de Brusque pergunta, um paciente de 62 anos com PSA de valor 12 pode caracterizar câncer? De quantos anos? 62. Pode, o valor está bem alterado, né? Mas existem outras coisas que também aumentam o PSA, né? Uma prostatite, por exemplo, o HPB, né? Que é aquela hiperplasia prostática benigna também, né? Então, ele precisaria ser feito um exame físico, um toque retal, para ver se tem alguma lesão suspeita, né? Fazer uma avaliação para ver se tem e aí fazer possivelmente uma biópsia, né? Uma avaliação com urologia, então. Certo. Pessoal de Dr. Pedrinho. Um paciente que já tratou feridas no colo devido ao HPV, agora já curada, pode ter outras lesões, por exemplo, no estômago ou em outras partes do corpo? Por causa do HPV? HPV então, assim, o principal risco do HPV mesmo, né, que hoje se vê é o câncer de colo uterino, tá? Existe agora algumas pesquisas que mostram também que o câncer de orofaringe tá ligado com o HPV, principalmente paciente mais jovem, tá? Então, ele também tem esse risco, né? Se ele já teve um tumor, por isso examinar também a cavidade oral, que também está bem associado, isso é uma coisa que está bem em alta, que foi descoberta há pouco tempo, né? E até tem a ver com alguns tipos de tratamento que a gente pode fazer também. Então, sim, ele tem risco de ter outros tumores. E aí, Dr. Pedrinho também pergunta que exame detecta o HPV no corpo? Então, na verdade, seria ali, teria que se fazer o exame, seria provavelmente quem coleta isso é ginecologista, né? Você pode fazer a coleta ali local por PCR, né? Então, quem faz isso é ginecologista, né? Eu desconheço qualquer tipo de exame de sangue ou alguma coisa assim que mostre. Na verdade, o que a gente vê ali se eu não me engano, é a captação híbrida, né? Que faz ali, que daí vai pro laboratório e eles fazem por PCR a presença de vírus através da coleta de secreção ali do colo do útero. Brusque. Com a retirada da próstata, o paciente pode ocorrer a impotência sexual? Sim. Tanto quando o paciente tem câncer de próstata, tá? Existem alguns tratamentos disponíveis, um deles é a prostatectomia radical, outros até a radioterapia ali. Esses dois tratamentos, algumas vezes, podem evoluir com impotência, porque na cirurgia, de acordo com, né, pode acontecer de alguma lesão, né, ou também para radioterapia ali, por conta do tratamento direto ali, né, da irradiação, pode acontecer isso. Isso às vezes é temporário e às vezes é irreversível, vai depender, né, do tratamento que foi feito e pode acontecer de realmente ele ficar impotente, sim. Mas às vezes não, né?